Pessoal, vamos iniciar então aqui a revisão. Vou dividir essa revisão em algumas partes, para não ficar tão extenso. Então, quando der próximo de 25, 30 minutos, eu paro e inicio, tá? Então, eu não sei como é que vai ser o desenrolar da aula aqui, mas eu vou tentar ser mais breve possível, mais sucinto possível, de forma que não fique tão chata, né? Porque o assunto fotossíntese por si, ele é um assunto bem complexo, porque envolve muita química, muita física. São disciplinas que nós temos dificuldade por si só, devido à nossa base ser fraca, né? Então, assim, eu vou tentar passar por esse assunto de forma mais prática possível. Então, vamos iniciar aqui. Então, eu vou deixar aqui uma pergunta, né? Como que as plantas conseguem converter luz, CO2, nutriente em biomassa para todo o planeta Terra? Então, a planta ela é responsável, né, pela biomassa e também pela vida da Terra. Então, se nós estamos aqui hoje, graças a um ser que faz o quê? Fotossíntese, que captura a energia do Sol e transforma essa energia aí em uma energia que nós, né, energia orgânica, que nós humanos e animais conseguimos apenas captar a energia de uma fonte orgânica, né? Não uma fonte inorgânica, que no caso é uma luz, a gente não consegue, é apenas as plantas que fazem aí a fotossíntese, tá bom? E aí eu trago aqui algumas informações, certo? Fotossíntese. Única via de entrada de energia no sistema vivo. Base da cadeia alimentar. Então a gente vai entender sobre isso. A fotossíntese é uma reação de oxirredução, na qual o ser, né, oxidado aí é a água e o ser reduzido é o açúcar, né, que a gente chama que vai vir do carbono, que é a união dos carbonos, né? Então um carbono se liga ao outro para produzir lá uma triose, uma glicose, né, que é uma hexose. Então, para ocorrer a união de um carbono com outro, precisa de ter o que? Energia, precisa de ter elétrons. E essa energia, esses elétrons, né, vem da água. Então, a água vai fornecer elétron para reduzir lá o carbono. E nesse meio também tem produção de ATP, que vai ser fornecido energia para unir esse carbono, tá bom? Isso acontece aí em algas, plantas e bactérias. O nosso foco aqui é plantas, tá bom? Então, fotossíntese acontece não só nas plantas, as algas, né, fazem fotossíntese e por isso produz a maior quantidade de oxigênio da Terra. Então, 90% do oxigênio que está aí no ambiente é produzido pela alga. Cianobactérias, bactérias também produzem oxigênio, também se faz fotossíntese. As plantas, que é o foco nosso de estudo. Pessoal, a planta, ela produz muito oxigênio, mas também consome. Então, à noite a planta não faz fotossíntese, mas à noite ela está o quê? Consumindo esse oxigênio. Por isso que nesse balanço, produção e consumo, gasto, a planta fica bem no 0 a 0, né? Já a alga não, a alga ela libera mais do que consome, por isso que a gente tem um balanço positivo. Então, aqui pegando essa primeira afirmação, né, a única via de entrada de energia no sistema, então o que, que a gente está vendo aqui? Ó? Eu posso dizer que nós humanos consumimos a energia que vem do Sol. Então, a energia irradiante do Sol ela é consumida por nós. Porém, essa energia ela vai sendo o quê? Decomposta para a produção de outros meios, né, que fazem fotossíntese. Nós não fazemos fotossíntese, então nós não conseguimos capturar essa energia diretamente. Então essa energia ela é passada para um ser fotossintetizante, que é a planta. Essa planta vai pegar essa energia, vai fixar ela no carbono, vai fixar ela na glicose e vai começar a crescer, produzir massa. Essa massa vai ser absorvida pelo um animal, aqui no caso um bovino, e esse animal depois vai servir de fonte de energia para nós, certo? Então é assim que acontece aí na natureza. Antes de iniciar a fotossíntese, vamos falar um pouco de histórico rapidamente. Então, a fotossíntese não foi descoberta assim do dia para a noite, então houve uma sequência de eventos. Então esse evento lá em 1900, no século 17, né, 1600, o que, que acontece? Esse pesquisador, Jan van Helmont, ele plantou uma semente no vaso e veio molhando essa semente
de tempos em tempos e acompanhou o crescimento dessa planta. E ele irrigava essa planta. Então ele ia colocando, né, água nesse vaso, ia pesando tanto a água que ia colocando, ia pesando também o vaso. Ia ver que ele percebeu que houve um crescimento, né, de massa, de peso. Depois de um tempo ele tirou essa planta do vaso, pesou só o solo e pesou a planta. E ele viu que o solo do início era o mesmo peso do final. E ele fez uma inferência naquela época, né? Ele inferiu que a massa da planta veio da água. Por quê? Porque do solo não foi. Então ele teve essa percepção. Só que a gente sabe que não. A gente sabe que a massa hoje da planta veio da fixação de carbono, mas na época ele não teve essa percepção, certo? E aí veio outras pessoas estudando no século XVIII, em 1771, esse Joseph Priestley, ele fez uma série de estudos no qual ele colocou uma vela coberta aí com um vidro, né? Então ele fez uma campânula de vidro aí, cobriu essa vela e ele percebeu que essa vela depois apagava. Então, quando ela estava acesa, se cobria com essa campana, daí um tempo ela apagava. E ele ficou intrigado, ele começou a fazer uma série de testes, ele colocou uma plantinha dentro, né, daquela campana junto com a vela, e ele percebeu que aquela vela não apagava. Então hoje sabe que o quê? Que a planta fornecia o oxigênio para a combustão. Então só há fogo se há presença de oxigênio. Se não tem oxigênio, não há fogo, né? Então a combustão para ocorrer precisa de oxigênio e aí foi fornecido aí pela planta e isso aí começou a despertar a curiosidade, né, desses pesquisadores. Pessoal, então aqui é uma imagem aqui do capítulo 7 do livro, Fundamentos da Fisiologia. Esse livro ele traz aqui informações sobre a questão da luz. Então isso aqui é física, né? Então a física está muito presente na fotossíntese, no estudo, né, da fotossíntese. Então aqui, vamos pegar aqui o que diz aqui, ó, na figura 7.1, capítulo 7 lá. A luz é uma onda eletromagnética transversa que consiste em campos oscilantes. Então, existe dois campos oscilantes, né? Então, quando a luz é emitida, essa luz ela vem no espaço, caminhando no espaço de uma forma o quê? Forma de ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, né, elas são de dois tipos, né? Elétrico, um campo elétrico e um campo magnético. Então, ela oscila tanto nesse sentido aqui, ó, que a gente chama de componente campo magnético, e ela oscila no sentido transversal aqui, ó. Então, essa é a onda se propagando aí no meio, né? Então, isso aqui é chamado campo elétrico. E essa propagação dessa onda libera energia, transfere energia que a gente vai ver mais à frente. Então, pessoal, uma crista de uma onda, né, de uma luz, ela é medida do início até o final da sua formação. Então, aqui ó, o comprimento de uma onda, né? E aqui é a crista. Então, aqui, ó, essa crista dessa onda tem esse tamanho, certo? E aí, o comprimento é do início ao final da formação da onda. E a gente tem a crista e esse comprimento, ele é medido nessa letra grega aqui, que é lambda. Tá certo? Então, ó, característica da luz, natureza, onda, né, em nanômetros, partícula, fóton. Cada partícula ou cada fóton, né, então assim, quando é emitido a onda, é emitido o quê? Uma partícula que a gente chama de fóton, que é cada onda dessa aqui, ó, é chamada de fóton, certo? Cada pedaço dessa onda aqui, ou nessa luz, né, existe esses pedaços que a gente chama de onda, e esses pedaços aqui são chamados de fótons, certo? E esse fóton, ele carrega com ele uma quantidade de energia que a gente chama de quanto. Então, ele está dizendo aqui ó, que a energia, né, de uma onda é inversamente proporcional ao comprimento da onda. Então, quanto mais comprida é essa onda, menos energia tem. Quanto menos comprida é essa onda, mais energia tem. Tá? Isso que a gente vai entender daqui a pouco. Então, existe uma lei, né, de Stark e Einstein, que diz que qualquer molécula pode absorver apenas um fóton. Ou seja, qualquer molécula que você imaginar, então, no nosso exemplo, a clorofila, ela pode absorver energia de um fóton, né, de um comprimento de onda aqui.
Então, de apenas um fóton. Qualquer molécula pode absorver apenas um fóton por vez. Então, ela vai absorvendo aquela quantidade de energia por vez, e esses fótons vão excitar apenas um elétron. Então, dentro do átomo, a gente tem elétrons. Esse elétron vai receber a energia, né, da luz, e essa energia vai excitar esse elétron, e esse elétron vai agora absorver essa energia e transferir essa energia de formas diversas que a gente vai entender. Se a gente olhar aqui, pessoal, um prisma, ele decompõe a energia ou a luz, tá? Então, assim, se você pegar um prisma e colocar contra o Sol, você vai ver a decomposição de luz. Apenas a luz que a gente enxerga aqui, ó, que é o vermelho até o verde, o azul, o amarelo, é a luz que nós humanos temos sensibilidade. Mas essa energia que chega, ela contém várias luzes, né, de comprimentos de ondas diferentes. Mas o que a gente consegue enxergar, a luz perceptível pelo humano, é apenas essa faixa do visível. Então, se a gente pega aqui, ó, uma maçã e aqui o cloroplasto, a luz chega, certo? E o cloroplasto, ou a clorofila que existe no cloroplasto, ela reflete o verde e ela absorve os outros comprimentos de onda, que é o azul e o vermelho. A gente vai ver mais à frente. Aqui o vermelho aqui, pessoal, o que é refletido, não é a clorofila que tem aqui, né? Existe outro pigmento chamado carotenoides, que compõe aqui a casca dessa fruta. Então, por isso que a gente enxerga de cor diferente, assim como pétalas também. Então, nesse sentido, se a gente pega aqui, ó, o comprimento de ondas, a gente vê que essas ondas aqui, ó, são mais energéticas do que essas, certo? Então, a radiação gama possui uma alta energia. E essa radiação gama ela é usada para fazer bomba atômica. Então, a bomba atômica ela compõe uma quantidade imensa de raios gamas, que esse raio gama, por ter uma energia muito grande, ele penetra no nosso corpo e faz uma desordem na célula e mata as pessoas, né? Então, isso aqui é extremamente danoso para os seres humanos. Raio-X é aquela radiação usada para fazer aquela fotografia lá do osso, né? Então a gente consegue fazer radiografias. Raio ultravioleta do sol, aquela radiação que causa câncer de pele, que a gente tem que usar o protetor solar. E aqui é a radiação que a gente consegue enxergar. Então, o nosso olho só consegue enxergar esse espectro de radiação. Daqui, a gente não consegue, e para cá também a gente não consegue. A gente não tem uma visão acurada para isso. Então, onde que a gente consegue enxergar? Apenas aqui, ó, 700 a 400 nanômetros, tá bom? Então, pegando aqui, ó, onde a gente consegue enxergar, a gente consegue enxergar do 700 ao 400, sendo que o 700 é o vermelho e o 400 é o azul. Pegando o que eu falei nessa imagem aqui, o que eu disse? Que quanto menor, né, a crista aqui, ó, o intervalo aqui de início de uma onda, mais energia eu tenho. Então, 400, né, eu tenho mais energia em 400 do que em 700. Então, na absorção ali da luz para a produção de energia pela clorofila, a gente vai ver que a banda aqui, ó, do azul, ela é mais energética. Então, pessoal, quando o sol ele emite, né, a planta, a clorofila, ela absorve luz, né, no visível, no azul e no vermelho. E a gente vai discutir sobre isso. Antes disso, pessoal, o sol ele emite radiação. Essa radiação ela chega à Terra, mas para ela chegar até na Terra, não é toda a radiação emitida chega até a Terra, porque existem camadas aqui, né, na atmosfera. Então, a camada mais externa, depois tem a camada, outra camada, outra camada, outra camada. Dessas camadas vão segurando essa radiação. E com isso passa apenas uma quantidade menor do que emitida. Essa quantidade que é segurada é principalmente aqui, ó, na mesosfera pelo camada de ozônio. A camada de ozônio segura, impede que grande parte da radiação de ondas curtas aqui, ó, que causam dano para os seres humanos, chegue até a Terra. E essa camada de ozônio não pode ser perdida. Então, aquela questão do aquecimento global,
ele ocorre com a destruição da camada de ozônio. Se destrói a camada de ozônio, chega mais radiação e esquenta mais a Terra. E uma das formas de destruir a camada de ozônio é a produção de CO2, tá? Então aqui esse gráfico, a emissão do Sol, essa linha escura aqui, né? A emissão da energia do Sol aqui, ó, de 300 aqui até 2000. E aqui você vê que na faixa aqui, ó, de 300 ou de 400 até 800 é onde ela é segurada lá na camada mais externa aqui da mesosfera. Depois o vermelho, essa energia que chega, né, até na Terra. E a energia que a clorofila absorve é esse de verde aqui, ó. Então, picos aqui em 400 e em 700. Então, a energia necessária para fazer fotossíntese é na banda de 400, no espectro aqui, no comprimento de onda do 700. Então, pessoal, quando a radiação ela chega, seja de 400, seja de 700 lá no cloroplasto, ela é recebida por o átomo. O átomo ele vai captar essa energia e essa energia vai fazer com que ele salte de camada. Então a gente sabe que dentro de um átomo, né, os elétrons estão orbitando em volta desse átomo e um elétron na camada K ele tem menos energia. Quando ele recebe a radiação, ele absorve essa radiação e solta uma camada. Então ele solta aqui, vou dar um exemplo aqui, do K ele vai aqui para o P. E essa salto, quanto mais energia ele receber, mais excitado ele vai ficar, ele vai saltar de camadas. E aqui ele tem um acúmulo de energia, tá? Esse acúmulo de energia pode ser dissipado, tem que ser dissipado. Essa energia depois é dissipada, depois esse elétron volta para o estado normal. Se esse elétron não voltar, né, ele vai ser perdido, vai passar para outra molécula. É isso que a gente vai ver aqui no estudo. Então, de modo geral, a energia ela chega. Então, aqui tem um átomo, né, no seu estado fundamental, ou seja, ali em repouso, aquele átomo normal. Tem aqui o núcleo, a energia vai chegar. Esse átomo, ou esse elétron, ele vai soltar. Então, é isso que acontece dentro lá da clorofila, né? Então, só para a gente entender rapidamente mais uma vez, ó, chega energia, esse elétron recebe essa energia, ele solta de camada, vai para uma camada mais externa, essa energia é dissipada, e aí depois esse elétron volta de novo para a camada que ele estava antes, ocupando antes, tá? Então a energia chega, esse elétron solta de camada, essa energia que ele recebeu, ela tem que ser liberada, depois o elétron volta de novo para a camada que ele estava antes. Então é isso que acontece, né? Então aqui, ó, um estado, né, normal, chega a energia, ele vai para outra camada, um estado excitado, com energia, tá vendo aqui, ó, essa parte amarela em volta desse elétron, né, tem energia, ele libera essa energia, depois ele volta para a camada que estava ocupando antes. Então estava nessa camada aqui, né, mais interna, recebeu energia, vai para a camada externa, esse elétron, se ele escapar, ele não volta mais, né, ele vai para ceder para outra molécula. Se ele não escapa, ele tem que dissipar, doar essa energia de alguma forma para depois voltar ao seu estado normal. É isso que acontece na natureza de modo geral. Então vamos entender aqui, ó. Então quando aqui um exemplo, uma clorofila aqui recebendo aqui luz, né? Essa luz vai recebida, esse elétron ele escapa, né, para uma camada mais externa. E aí tem três formas de liberar essa energia. A primeira forma, transferência de energia para outra molécula. Então, uma molécula vizinha recebe essa energia e esse átomo volta lá para o estado normal. Segunda forma, calor. Então, ele pode liberar essa energia de forma de calor, esquentando o ambiente e volta para o seu estado normal. E o terceiro aqui, pessoal, é emitindo luz. Então, o átomo ele pode emitir uma luz também, né? Então, ele recebe energia de luz, depois emite energia de forma de luz fluorescente. E aí ele volta ao seu estado normal. Quem faz isso? Quem faz isso é a clorofila. A clorofila é a molécula que é responsável por essa questão de receber e transferir energia, né? Aqui como eu mostrei para vocês. Então a clorofila recebe, libera essa energia com o elétron, uma camada mais externa. Essa energia ela é dissipada de alguma dessas formas, depois volta ao seu estado normal.
Então, o que que a clorofila tem, pessoal? Existe dois tipos de clorofila. Na verdade, existem vários tipos de clorofila. Clorofila A, B, C, D. Só que a mais importante, as mais importantes é a A e a B. A A é mais importante do que a B. A A é a mais estudada, é a mais significativa, que tem maior significância aí na questão da produção de energia, né, na fotossíntese. Qual que é a diferença da A para a B? Olha só, a A, pessoal, ela tem esse metil, só esse metil, e a B tem CHO. Então a diferença da A para B é só isso aqui, ó. O resto é tudo igual, tá? O resto é tudo igual. Então, o metil tem aqui na clorofila A e esse grupo CHO aqui, ó, tem na clorofila B. O restante aqui, pessoal, é tudo parecido, tudo igual. Então, o que que a clorofila tem? Ela tem um anel que chama de grupo porfirina. Esse anel, ele tem magnésio e 4 nitrogênio. Então, tem quatro nitrogênio ligado a um magnésio. Então, aqui a gente tem os anéis aromáticos. Nesses anéis aromáticos de carbono e hidrogênio tem um nitrogênio que se liga ao centro aqui, um magnésio. E tem uma cauda de hidrocarbonetos, né, que é hidrofóbica. Essa cauda aqui vai ancorar na membrana plasmática. E essa parte aqui, que é a antena, né, vai ficar para fora, que vai receber a luz, tá bom? E essa luz recebida, pessoal, vai trazer energia para o magnésio que vai liberar aquela energia pelos seus elétrons. Então, o magnésio que vai deixar o elétron, né, desse átomo vai ir para a camada mais externa, e esse elétron na camada mais externa vai fazer essa dissipação de energia dessas formas aqui. Transferência para outra molécula, calor ou liberação aí de luz, tá bom? Então, pigmentos aqui a gente tem, né, além da clorofila, pessoal, existe os carotenoides, tá bom? Então, clorofila A, clorofila B, C, D, tem mais de um tipo de clorofila, mas a A mais importante. A clorofila, os outros pigmentos que existem dentro da planta se chamam carotenoides. Né? Os carotenoides, né, são grupos que existem vários tipos de carotenoides que a gente vai estudar mais à frente. Então, assim, só para a gente entender, eu sei aqui que tem nitrogênio e tem magnésio na clorofila, certo? Então, se eu tenho magnésio e nitrogênio, uma deficiência de magnésio vai me dar uma clorose. Nesse lado aqui, ó, pessoal, isso aqui é deficiência de magnésio. Por que eu sei que é deficiência de magnésio? Primeiro, está faltando o quê? Está faltando clorofila. Certo? Está faltando clorofila, pode ser magnésio, pode ser manganês, pode ser nitrogênio. O magnésio, eu sei o porquê. Porque principalmente folha velha, nas folhas do bacheiro, aqui no soja, você tem o que? Nervuras verdes e entre as nervuras você tem clorose. Isso aqui é deficiência de magnésio. Já o nitrogênio, a deficiência de nitrogênio na soja é diferente. Folha do bacheiro, folha velha, generalizado, tá vendo? Você tá vendo que tanto a nervura também tá mais clorótica, então você não tem aquela mescla, né? Verde e amarelo. Verde e amarelo. Aqui não, aqui está mais generalizado, geralzão. Aqui você tem mais aqui uma cor mais verde na nervura e amarelo entre nervura. Isso aqui é uma característica de deficiência de magnésio e aqui uma característica de deficiência de nitrogênio. Ambas deficiências, N ou magnésio, vai dar o que? Clorose. Por quê? Vai faltar clorofila. Então é isso que a gente tem que entender. E aqui, pessoal, a gente tem aqui ó, os carotenoides. Entre os carotenoides tem diversas moléculas, né, que também capturam energia ou fazem um serviço que a gente vai dizer mais à frente, que é dissipação de calor da planta. Então, além de clorofila, tem carotenoides e xantofilas, tá? Carotenoides xantofilas, que são também pigmentos que compõem aí a folha. Existe, pessoal, equipamentos que eu consigo medir a quantidade de clorofila. Então, aqui na escola existe esse equipamento aqui, ó, chamado clorofilog. Esse clorofilog aqui eu consigo medir a sua quantidade de clorofila de uma planta. Então, num experimento aí que você faz de adubação, experimento aí de teste de cultivares, e você quer saber se aquela cultivar ou aquela adubação está aumentando ou não a sua quantidade de clorofila na planta, você pode fazer por meio de testes
ou por meio de aferição de equipamentos. Então eu tenho aqui na escola, né, eu adquiri para a escola esse equipamento. Então, nas pesquisas que eu conduzo, a gente sempre faz a aferição da clorofila. E um outro equipamento, pessoal, que eu tenho também é esse Green Seeker. Esse Green Seeker, ele mede a luz que é refletida. Então, esse clorofilógrafo mede a quantidade de clorofila e esse aqui mede a quantidade de luz refletida. Eu disse, pessoal, que a radiação solar, ela chega na planta, uma parte é absorvida e uma parte é refletida. Esse equipamento aqui, ó, ele mede apenas a energia que é refletida, que a luz não é absorvida, aquela luz que não é absorvida, que é refletida, esse equipamento aqui ele consegue medir. E eu vou explicar para vocês agora na próxima aula, eu vou gravar como que funciona, tá? Então eu vou parar por aqui, deu 25 minutos, a gente continua na próxima aula.